Boa tarde, Pulse, Jefferson e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Além desse assunto, nós vamos mostrar que em Orlândia os moradores convivem com caos no trânsito. Faltam estacionamentos no centro e o congestionamento é constante. Ao vivo, a repórter Bárbara Doro traz mais informações. Bárbara. Pulse, para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Ademar Padrão, especialista em trânsito. Os problemas no trânsito em Orlândia surgem por quê? Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que assistem. Eu vou responder essa sua pergunta contando um conto curtinho e verdadeiro. Era uma vez um país onde as pessoas acreditavam no futuro. E um grupo de pessoas, numa determinada época, disse que ele seria o país do futuro. Então trocou a liberdade pelo crescimento. E realmente esse país cresceu. Passado um tempo, a liberdade voltou, o crescimento parou e o futuro chegou. E o que nós assistimos em Orlândia hoje nada mais é do que o problema da falta de gestão durante um grande período no Brasil. O Brasil cresceu, mas infelizmente a administração não acompanhou. E essa falta de acompanhamento possibilitou um crescimento desordenado e esse crescimento hoje reflete nas questões do trânsito, porque o espaço físico é o mesmo ou foi até diminuído e, no entanto, o número de veículos é maior. Falta obra viária e falta organização para que possa melhorar. E a cidade tem que mudar o que para corrigir os problemas atuais? Bem, a maioria das cidades brasileiras e do estado de São Paulo sofrem do mesmo problema. As rodovias, principalmente no caso da Anhanguera, chegaram já dentro das cidades. Quando elas foram projetadas, elas estavam margeando. Então hoje, a maioria dessas cidades pequenas, elas necessitam de obras viárias para poder fazer com que os veículos transitem de uma forma melhor e mais segura. Basicamente a obra viária. Agora, na falta da obra viária, o que pode ser tentado seria o que? Uma gestão, uma administração do trânsito voltada à fiscalização e à melhoria do fluxo de veículos. E é possível falar em congestionamento em uma cidade pequena? Sim, infelizmente sim. Essa é a realidade justamente por conta do que eu disse no início. Nada foi pensado, as administrações anteriores deixaram o problema, na verdade nem percebiam que existiu esse problema e hoje ele é um fato. Então o que acontece é que, independe do tamanho da cidade, existe congestionamento e ele vai agravar cada vez mais com o tempo. Muito obrigada pela participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar que o DAESP estuda a possibilidade de entregar os aeroportos da região para o setor privado. Aeroportos da região podem passar para a iniciativa privada. Bárbara Doro. O DAESP pretende firmar parceria público-privada para administrar as unidades de Ribeirão Preto, Franca e Araraquara. O objetivo é melhorar o serviço nos aeroportos e os empresários concordam com a medida. Ao vivo, a repórter Bárbara Doro traz mais informações. Bárbara. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Vinícius Bugalho, advogado de direito público. Como deveria ser a presença do setor privado na parceria público-privada quanto ao aeroporto Leite Lopes? Boa tarde. Boa tarde. Normalmente o Estado tem realizado esse tipo de empreitada mediante concessões ou mediante parceria público-privada prevista na Lei Estadual 6.888 de 2004. Então, esse é o grande mote hoje da administração pública, de forma a dinamizar os serviços públicos que já estão tão capengas. E o que representa para Ribeirão Preto e região um aeroporto de porte? Nessa natureza, segundo o CIESP e a Fiesp, em estudos já divulgados há cerca de 15 dias, representa um movimento mensal de R$ 1 bilhão para a região. Então todo o comércio, todo o serviço e todo o trâmite dos impostos da região será dinamizado e vai acrescer mais riquezas aos cidadãos aqui da nossa região de Ribeirão Preto. A parceria público-privada vai ser um exemplo para o setor público de Ribeirão Preto? Com certeza sim, certamente é uma empreitada que no nível federal e também no nível estadual tem dado certo, por exemplo, as concessões de metrô da Grande São Paulo. Cremos, talvez, que Ribeirão Preto sirva de exemplo para demais municípios com até 1 milhão de habitantes do Plano Nacional. Então, certamente a PPP tende a dar certo sim, desde que feito um bom edital. E doutor, o contrato de parceria público-privada deve observar o quê? Alguns requisitos previstos na própria lei estadual.
Um deles é o projeto executivo ser amplamente discutido, estar previsto no impacto orçamentário estadual e também com relação às tarifas e às metas de gestão dessa parceria público-privada, que ela deve ter um resultado útil, para que certamente o administrador público possa receber em nome do público e o cidadão que já se sente tão prejudicado por essa elevada carga de impostos não seja prejudicado com uma concessão ou uma parceria público-privada que jogue os valores das tarifas lá em cima. Muito obrigada pela participação no Jornal da Clube. Voltamos aos estúdios com você, Pussi. Obrigado, Bárbara.